Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa com a autora. Hoje nós temos o prazer aqui de receber a autora Silvana Gondim, que vai falar sobre o livro que a gente acaba de lançar pela editora Tesseract. O livro se chama Interdisciplinaridade, Paulo Freire e Marco Lucchesi. Silvana, seja muito bem-vinda. Muito Lili obrigada, muito obrigada. e Lili, prazer aqui da gente estar junto novamente, né? Mais uma conversa com a autora. Eu vou pedir licença para a Silvana, para a Lili e para todos que nos assistem, somente para ler brevemente uma biografia da Silvana, para aqueles que não conhecem o trabalho dela possam se inteirar do trabalho dela, e na sequência, então, a gente começa o nosso bate-papo, tá? Bom, a Silvana, ela é mestra e doutora em educação pela Universidade 9 de Julho de São Paulo. Ela é graduada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia clínica e institucional na mesma instituição. Ela tem também formação em psicodrama socioeducacional nível 1 na escola Ânimos, FEBRAP, e atua como psicopedagoga e possui vasta experiência também como professora no ensino superior. Possui inúmeras publicações e também é integrante de um grupo de pesquisa do CNPq, Tempo, Memória, Educação, Leitura e Linguagens, e, atualmente, suas pesquisas estão mais centradas no conjuntos de obra de Marco Lucchesi. Então, reiterando novamente, agora sim, a gente inicia o nosso bate-papo. E, Silvana, eu queria, para a gente alinhar um pouco com as pessoas que estão nos escutando hoje, porque talvez esse conceito ele não seja tão conhecido por uma boa parte de quem nos escuta, né? Eu queria que você explorasse um pouco, então, esse conceito de interdisciplinaridade que consta no título do livro, né? E o complemento é interdisciplinaridade, Paulo Freire e Marco Lucchesi, mas se você pudesse falar um pouco desse conceito, até para a gente alinhar com quem nos escuta, tá bom? Ok, muito obrigada. Fico feliz com esse momento, estou muito orgulhosa, feliz e grata. O conceito da interdisciplinaridade, se nós pegarmos pela linha da BNCC, que assim começa o meu trabalho, interdisciplinar é quando você coloca uma disciplina com outras disciplinas diferentes, de nomenclaturas diferentes, para trabalhar a aprendizagem. Porém, o que nós, assim, o que eu discuti bastante aí nessa obra, que foi objeto de estudos do doutorado, foi justamente que a interdisciplinaridade ela não pode ser vista só desta maneira. A interdisciplinaridade ela vai fazer com que os sujeitos interajam e comecem a compreender o mundo e as leituras em conjunto. Eu não preciso deixar de aprender ou dizer que alguma disciplina ficou fora do contexto ou foi minimizado aquele valor que ela tem, quando eu coloco uma outra discutindo junto. Elas podem, em conjunto, sendo trabalhadas. E quando eu coloco Paulo Freire e Marco Lucchesi no meu livro, é porque tudo que, assim, até o presente momento, todas as leituras que eu me debrucei com muito rigor sobre Paulo Freire, era um homem que ele tinha, ele primeiro ele já começava os diálogos dele comentando sobre o contexto interdisciplinar, porque ele dizia que a primeira leitura, a alfabetização de um sujeito, ela começa com a leitura de mundo. Quando ele diz isso, ele já muda o conceito para o interdisciplinar. Ela não começa quando eu aprendo a ler ou a escrever, ela começa quando eu compreendo o mundo à minha volta, que faz parte daquilo que eu estou começando a aprender e compreender a partir daquela leitura. Mas eu vou aliar com as culturas, com o jeito que as pessoas vivem, com as atitudes que elas têm diante das coisas, e eu vou tornar-me sujeito também a partir de ir, assim, complementando em nós aquilo que o outro está trazendo. E Marco Lucchesi,
ele traz assim uma gigantesca maneira interdisciplinar na própria conduta dele, porque Marco Lucchesi ele é poeta, ensaísta, uma pessoa assim ocupa a 15ª cadeira na Academia Brasileira de Letras e tem assim muitas obras, mas inúmeras obras. E eu me debrucei nessas obras dele, assim, nem consegui ler tudo, porque é muita coisa, mas o que nós vamos percebendo, ele vai lendo o mundo num contexto interdisciplinar. Aí caímos de novo. O que é interdisciplinaridade? É quando eu consigo enxergar no outro inúmeras coisas que eu lia de uma maneira e eu via no mundo, mas aquilo para mim não tinha o sentido que eu estou conseguindo compreender a partir dessas leituras. Além de ser escrever de forma poética, os livros são assim generosos para a leitura, nos acolhem e começam a dar palavras, a colocar em texto aquilo que nós temos ansiedade em conhecer e não conseguimos fazer a tradução antes da leitura deles, das leituras que eles nos proporcionam. Então, a interdisciplinaridade é uma atitude de pensar as coisas não minimizando e nem num núcleo fechado. É uma abertura para você aprender o outro, o mundo, inúmeras disciplinas juntas e perceber que, pela literatura, que foi também uma direção do meu trabalho, a literatura ela pode trazer qualquer conceito que nós precisarmos aprender. Uma professora de matemática, ela pode pegar um livro de matemática para falar sobre os números, mas ela pode pegar a obra do Marco Lucchesi, Hinos Matemáticos, por exemplo, aonde ele coloca naquela obra poesia aliado ao conhecimento da aritmética, das formas geométricas, de uma maneira que até para uma criança que está no ensino fundamental, começando a alfabetizar-se numericamente, essa criança ela vai começar a enxergar além do conjunto, além dos números, além dos algarismos, dos numerais, essa leitura de mundo, essa exploração do interior do conhecimento dos sujeitos e daquilo que ele vai provocando em nós, é interdisciplinar. Sem contar assim, um outro comentário, acho que eu já me alonguei muito na resposta, mas eu gostaria de complementar a intertextualidade desses escritores, desses autores, a literatura. Por exemplo, a primeira obra assim, que eu estudei com mais firmeza foi o Bibliotecário do Imperador, falando no Marco Lucchesi. Nossa, como foi gigantesco para mim. Eu fui conhecer inúmeras outras obras, Machado de Assis, com mais rigor, e outras leituras para que eu desse conta de entender o que ele estava dizendo. Quando ele está falando de um momento histórico do mundo, do Brasil, e vai traçando assim pontos que é necessário que nós vamos procurar outras leituras para entender o que ele está dizendo. É fácil? Não, mas é delicioso. Paulo Freire, uma das leituras assim que foi um encantamento interdisciplinar, foi Educação como Prática de Liberdade. O próprio nome, ele já está propondo para todas as pessoas que leram, que a prática da liberdade, se eu estou dizendo prática, eu estou aprendendo todos os dias. Eu estou vendo o novo de uma outra maneira. Então, eu não sei se me alonguei muito, mas interdisciplinar, para mim, representa tudo isso que eu comentei e mais, que eu nem... Não vou me ater aqui agora. Ótimo, Silvana. Obrigado aí pela clareada que você deu aí sobre o conceito, sobre o tema. E eu queria pegar até um gancho no que você colocou, porque no livro você coloca claramente a proposta da literatura como ponte para essa interdisciplinaridade e também como ponte para a humanização do ensino. Né? Então, eu queria que se você pudesse comentar um pouco, eu sei que você já começou a explorar isso na primeira pergunta que a gente conversou,
mas se você pudesse falar um pouco sobre esse processo que você vê da literatura, também fazendo essa ponte para uma humanização do ensino, né, através também da interdisciplinaridade. Olha, eu fico muito feliz com a sua pergunta, que me direciona para um campo assim que muito interessa, e como professora no ensino superior, formando professores é necessário. Quando eu falo da proposta de humanização, justamente é esse olhar que a literatura traz do acolhimento dos sujeitos, mas não um acolhimento de amorosidades e só de carinho, não, de mostrar que as perversidades ocorrem e que os sujeitos podem se debruçar a partir do conhecimento para modificar a prática. Se eu estou fazendo de uma maneira, mostrando uma história que é enrijecida, por exemplo, com a literatura, se eu vou trazer a literatura, a história, na literatura, a história do Brasil contada de muitas maneiras. Primeiro, que aquele que está contando uma história, um pouco dele fica impresso no que escreve. Nós temos ciência sobre os escribas e sobre a forma que as pessoas tinham conhecimento das histórias, de um modo geral, não é? Então, o viés do pensamento político e crítico do sujeito que estivesse contando ia aparecer na história. Então, quando eu falo na humanização, nossa, como é feliz você abrir um livro de literatura para trabalhar um contexto interdisciplinar e provocar nos sujeitos o desejo da pesquisa. Ele vai pesquisar a partir do que você trouxe. Eu trago um conceito, por exemplo, se nós falarmos num livro, numa obra que eu adquiri há pouco tempo, chegou para mim há pouco tempo, inclusive comprei com vocês aí, né? Marco Lucchesi, Estrela Poética Labirinto. Esta obra que fala sobre o Marco Lucchesi, se nós assim nos atermos naquilo na forma que no início da obra, aonde nós verificamos o que nos traz aqui a Ana Haddad, que também é uma pesquisadora, ela é a orientadora do nosso grupo de pesquisa, quando ela coloca o que é interdisciplinar, e ela já direciona a nossa fala para essa humanização. Quando eu consigo fazer, a partir da leitura, de uma boa literatura, eu começo a compreender o mundo num olhar que humaniza a cultura diferente. Aquilo que para nós não faz sentido, para o outro é a prática, eu já estou começando a humanizar, porque eu começo a respeitar todos os sujeitos que estiverem envolvidos, por exemplo, numa sala de aula. Uma sala de aula ela traz quantos mundos para dentro do mesmo espaço? E quando eu olho para essas pessoas, respeitando o conhecimento que elas trouxeram e não achando que é absoluto a história que eu trouxe ou aquela direção que eu quero dar, eu já estou humanizando a prática, porque todas as pessoas trazem histórias. Olha, mas antes disso, de eu fazer o comentário aqui do livro, que eu anotei aqui para nós falarmos, não é uma garantia dizer que a literatura, Marco Lucchesi, Paulo Freire, Deleuze, Sartre, Ana Maria Haddad Batista, ler essas pessoas grandes da literatura vai provocar mesmo no sujeito a leitura que se espera que tenha ou a humanização desejada, porque, de um modo geral, os alunos eles são muito afetados com aquilo que é trazido em sala de aula, aquilo que é dialogado, não é verdade? Então, a humanização ela começa quando nós temos a proposta de provocar o sujeito e alcançar o sujeito. Então, quando eu te respondo que a humanização ela começa no momento em que eu olho para o outro como eu quero ser visto e proponho para ele ler uma leitura ou uma literatura que talvez ele conheça, mas ler com um olhar interdisciplinar, respeitando quem está sendo lá comentado e
fazendo um link com aquilo que você também já sabe. Pode questionar? Claro que pode. Posso colocar em dúvida? Pode, claro que pode. Mas eu vou olhar, eu vou ouvir de uma outra maneira aquilo que eu achei que sabia e que, na verdade, eu passo a conhecer mais daquilo que eu pensei que tinha uma certeza. Não existem certezas, né? E nem existe a certeza que eu vou provocar no sujeito essa paixão que nós temos, né? Então, um destaque para o interdisciplinar, por exemplo, quando eu trago sobre a humanização. Marco Lucchesi, ele conhece mais de 20 línguas. E ele nunca coloca isso em lugar nenhum que nós vimos ou tivemos contato com ele para dizer eu sou tão diferente porque eu faço assim. Ele é interdisciplinar e conhece qualquer língua, mesmo no nosso idioma do português, que for falado com ele. É um dos encantamentos. Ele provoca, assim, parece que eu estou me atendo a falar só neles e não no conceito interdisciplinar, mas é porque a base da minha escrita foi mesmo Marco Lucchesi e Paulo Freire, porque provocou em mim assim o desejo de mostrar na docência o quanto os projetos interdisciplinares precisavam olhar para as pessoas e não só para as teorias. E a literatura, ela tem esse poder, não só contando histórias, mas também contando histórias infantis, qualquer tipo de leitura. Ela pode trazer o contexto interdisciplinar quando eu coloco essa literatura ao alcance verdadeiro do sujeito que está ouvindo, que está aprendendo. Então, aqui nessa literatura, o que eu trouxe aqui foi o que, nas palavras da Ana Dade, que a literatura do Marco Lucchesi habita e atravessa as nossas bibliografias. Porque, a partir da literatura dele, eu me senti mais humanizada, porque eu consegui conhecer, por exemplo, outros lugares sem ter saído aqui da minha casa, lendo. Eu conheci a Biblioteca do Rio de Janeiro, que eu não tive, o Museu do Rio de Janeiro, sem nunca ter ido aí. E eu conheci um lado da história que me incomodava e que inquietava, numa voz que me provocou certezas das questões críticas que nós precisamos enxergar a partir do conhecimento, mas de uma maneira que, ao invés de ficar fazendo críticas severas a esse ou aquele, eu posso provocar as pessoas a pensarem humanizado nos sujeitos que escreveram a história de verdade e que podem também ter uma fala privilegiada no contexto interdisciplinar. Silvana, muito interessante aí o que você colocou, e eu queria até pegar o gancho nessa parte final do que você observou agora, e também comentar algo, né? No livro você dá uma ênfase à obra do Paulo Freire e do Marco Lucchesi, mas você cita diversos autores, é uma Sim. obra riquíssima né, em citações e desenvolvimento em cima de conteúdo de outros autores também. Mas você comenta algo, até pegando esse final do que você falou, da importância talvez dessa literatura como proposta também de desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva dos alunos, né? E se você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre esse olhar seu, sobre a possibilidade da literatura também desenvolver, né, em conjunto com outras áreas do saber também, esse desenvolvimento de uma postura mais crítico-reflexiva, né, do aluno e, consequentemente, também do professor, né? Porque eu acho que, como você colocou, uma troca, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho aí Sim. sobre esse tema. O que nós temos hoje verificado na sociedade é que nós temos inúmeras... a BNCC, por exemplo, a BNCC é um gancho que dá para a gente discutir. Eu também trouxe bastante ela nessa obra que nós estamos falando sobre o livro que vamos lançar.
No meu objeto de estudo, eu comecei a estudar interdisciplinaridade e eu começo lá com... Tem inúmeros autores, eles estão apontados na obra. E uma das questões é a BNCC. A BNCC ela tem a proposta de trazer realmente para o campo do conhecimento o contexto interdisciplinar hoje a partir de 2019, numa exigência mesmo onde o outro fosse visto, porque a partir da educação infantil. Então, eu, o outro e nós. Esse conceito ele está bastante discutido, inclusive, na obra, porque a BNCC ela aponta para essa direção e ela traz a possibilidade de trabalhos em sala de aula, por exemplo, com livros, com música, com jogos, com a brincadeira, com o jogo de interação, que não é necessariamente um jogo esportivo, mas que ele vai trazer o corpo dos sujeitos que estão ali sentados. Se o modelo ainda continua tradicional, onde todo mundo está sentado, um atrás do outro, em fileira, como sempre foi no tradicional, eu tenho que começar a pensar de que forma que eu aciono os sujeitos pensando nessa educação que eu estou oferecendo e que estou dizendo que é interdisciplinar. A primeira reflexão pode ser essa para professores. Nós podemos fazer a aula de qualquer lugar, inclusive nesse momento, sempre pelo Zoom, pelo Meet, pela tecnologia nos apoiando. Mas eu posso atravessar as pessoas trazendo inúmeros autores para destaque, e refletir sobre o que está sendo escrito, o que está sendo dito a partir daquilo. A leitura precisa ser sempre fácil. O que é uma leitura fácil? Ou eu tenho que ficar sempre repetindo aquilo que é falado. Olha, na literatura eu preciso obrigatoriamente ler essa obra, aquela e aquela, Guimarães Rosa. Eu conheci Guimarães Rosa adulta como professora, mas eu já conheci lá na infância, quando fiz a formação, mas não na direção que eu tenho hoje. Um Guimarães Rosa que dialoga com a realidade do sertão, com a seca, com o povo que era muito massacrado pelas questões políticas. Então, isso dá para ser explorado? Precisa ser explorado. Quando nós falamos aqui das leituras de mundo, qual mundo estamos falando? De qual mundo? Pode ser do mundo de cada uma das pessoas que estão ali. Então, a literatura, ela tem, olha, um apoio gigantesco. Nós estamos, inclusive, nesse momento, pessoas assim que participaram muito do meu, assim, das minhas escritas, porque eu trouxe muita gente aí nessas discussões, né? Por exemplo, o Sartre, quando ele fala na literatura, ele não fala na literatura de uma forma contando um romance ou uma história que, claro, que pode ser um romance, uma história, um diálogo, mas ele fala de uma literatura onde os sujeitos precisam passar a pensar politicamente, refletindo o que estão vendo, olhando para a realidade. Se o diálogo é algo que nos coloca numa posição de destaque na sala de aula, por exemplo, como professor, nos diálogos com as pessoas de um modo geral, nós podemos ouvir o que o outro trouxe, o que é que ele tem de conhecimento e o que ele via a partir de uma situação e propor um outro olhar para aquilo que ele está lendo, não mudando ou desrespeitando o que ele trouxe, mas agregando valor ao que talvez passe despercebido. Finalizando essa resposta, por exemplo, nós temos projetos interdisciplinares. Eu não quero criticar nenhum projeto de nenhuma escola, mas poucos projetos interdisciplinares acabam dando certo e tendo sucesso. Por quê? Se eu trago a literatura, eu tenho que trazer a matemática dentro da matemática? Por que eu não posso trazer, por exemplo, literatura e matemática? Quando alguém lê, uma pessoa lê um livro que ele fala sobre, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules.
ele já está trazendo para mim uma proposta de 12 é um número. Ele não contou um trabalho, 2 ou 3. 12. Marco Lucchesi tem uma obra que chama... Ai, meu Deus. Mas que ele traz as 9 cartas. Deixa eu lembrar... Ai, não vou lembrar o nome da obra dele, mas ele traz 9 cartas que são momentos relacionados com signos e outras leituras da filosofia, conceitos. Eu estou trabalhando já interdisciplinarmente, eu não estou falando só exatamente sobre a literatura. Por exemplo, eu não trouxe assim com força, mas nos escritos que eu trago nesse trabalho, eu falo muito sobre a inclusão. Porque a inclusão não é só dos sujeitos que, de repente, talvez não saibam ou que têm dificuldades na escola. Por exemplo, o racismo ele é necessário que seja visto pelos professores. Então, eu trabalhei pessoalmente um livro que chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Esse livro, ele falava já de um contexto interdisciplinar. Ele falava de um silêncio que era da própria realidade dele, que também ele observava na escola, o autor que trouxe, que falava sobre essa posição. Então, o interdisciplinar ele está em inúmeras situações que nós podemos, na proposta reflexiva, conhecendo a leitura e a literatura, nos debruçando sobre ler e tentar entender o que estão trazendo as palavras e o que, de fato, o autor quer comentar. Me lembrei de uma obra agora importante, Pirandello. Gente, é uma obra do Marco Lucchesi que ela trouxe inúmeras leituras para a minha própria vida. O Luigi Pirandello não é um homem do teatro, mas ele pode falar da literatura e fazer um curso. Nós podemos nos apoiar nessa literatura para poder falar do contexto reflexivo. O teatro é só uma forma de expressão bonita, é um show? Não. O teatro é interdisciplinar, é uma forma de contar criticamente situações onde eu posso apresentar em forma de diálogos ou de expressões corporais aquilo que talvez eu não consigo acessar no outro para ler dentro de uma literatura ou que já leu e talvez não se atentou. Olha, expandir demais a resposta? Bacana. Não, sejam francos, gente, porque eu sei que eu falo bastante. De jeito algum, imagina. Eu acho até que faz com que a gente reflita muito, né, sobre os diferentes olhares que você tem nesse processo educacional. E isso que faz com que a gente queira saber mais, né, ter mais sede desse processo todo que é o educador, o aluno. E você aborda bastante isso, né, na sua obra, esse olhar do educador que, ora, ele se vê como aluno e vice-versa. E como é importante o diálogo nesse processo todo, né, da parte educacional. E queria que você comentasse um pouquinho esse olhar, não só o seu olhar, mas como do Marco Lucchesi e do Paulo Freire, sobre esse olhar do diálogo nesse processo educacional. Muito boa a sua colocação. Olha, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Algo que é importantíssimo para professores ou para qualquer educador que se sinta preparado para uma sala de aula. No meu caso, era a formação de professores. Então, é impossível que tenhamos o espaço da formação sem falar assim, da pesquisa, de que forma eu enxergava a vida antes de chegar aqui e qual é a proposta que eu tenho quando eu saio daqui
para, de fato, fazer educação. A autonomia dos sujeitos, ela só pode acontecer a partir do conhecimento sobre aquilo que ele deseja fazer. Se eu me proponho a fazer uma aula sobre determinado assunto, eu preciso conhecer sobre aquilo. Então, quando eu falo eu me coloco em primeira pessoa, mas é justamente o olhar do Marco Lucchesi e do Paulo Freire, aonde eles estão assim dispostos a reconhecer que todas as pessoas sabem alguma coisa, que aquilo que as pessoas trazem de conhecimento é válido, é preciso ser ouvido e ser visto. Porém, nós não podemos estar o tempo todo imaginando que só aquilo que eu trouxe, que eu estudei, vai ser o conhecimento que eu vou abordar e que vai ser exposto. Quando eu falo sobre, por exemplo, eu vou refletir sobre Marco Lucchesi, sobre a literatura do Marco Lucchesi, qual é a obra que eu vou fazer esse trabalho? Tem tantas, são tantas, a escolha será difícil, porque é difícil sondar o que, de fato, ele está colocando para a gente, inclusive, se nós olharmos entrevistas. Por exemplo, eu fiz algumas aulas com alunos, trazendo entrevistas do Marco Lucchesi, para mostrar que o conhecimento de alguém gigante, que tinha assim, o contexto interdisciplinar, carregando na própria indumentária, no próprio ser, quem ele como ele falava sobre as pessoas e sobre as coisas que elas têm que ser vistas. Quando eu vou, por exemplo, fazer um comentário sobre o contexto político atual, eu preciso me ater a fazer críticas, ou eu posso falar daquilo que eu vejo e quais caminhos eu posso tomar para olhar melhor. Quando Paulo Freire ele é um crítico severo da massificação do ensino, de colocar tudo dentro de uma caixinha. Ele e o Marco Lucchesi, eles são pessoas que eles se parecem muito, porque Paulo Freire ele começa a fazer educação a partir de enxergar que o nível de alfabetismo era gigante, mas as práticas continuavam sendo oferecidas. Então, se eu tenho o conhecimento de que eu posso pegar outro viés, utilizar a praxis, que nas palavras de Paulo Freire, praxis é a ação, reflexão e ação. O que quer dizer? Eu proponho uma aula com... eu vou pegar esse livro, A Estrela Poética, Marco Lucchesi, Estrela Poética, Labirinto. Eu proponho essa aula, mas eu não preciso começar a aula já abrindo o livro. Eu posso propor essa aula dizendo: primeiro, eu gostaria que todo mundo fizesse uma pesquisa breve, quem é Marco Lucchesi, e só pelo nome da obra, sem abrir o livro, eu gostaria que vocês trouxessem para nós um comentário de uma obra e por que você escolheu. O que é uma estrela? O que é uma estrela? Cada um de nós aqui tem um conceito de estrela, mas a estrela é real. Nós temos a subjetividade quando olhamos para a estrela, mas a estrela, o conceito de estrela é real. A estrela existe, brilha no céu, é um astro que está lá brilhando, não é? O que é poética? Para algumas pessoas, a poética pode ser talvez uma leitura de cordel, pode ser algo muito romântico, pode ser Cecília Meirelles. O que é poético? Labirinto é um jogo? Labirinto é aquilo que nós olhamos lá naquele filme da Alice, do País das Maravilhas, ela cai num labirinto. O que é o labirinto? Então, eu já começo, nós podemos começar, nós professores, se conhecermos e oferecermos e estudarmos, nos debruçarmos, fazer esse contexto de autonomia própria para o outro também, porque
a grande, para mim, Silvana Gondim, embora você me pediu para falar num contexto nas palavras deles, mas para mim, Silvana Gondim, a grande sacada da educação é provocar nos sujeitos o desejo de serem melhores, de transformar o que leu em conhecimento, de abrir um mundo pode ser próprio, mas com uma leitura real da vida, é encontrar-se. Deleuze, é fácil a leitura de Deleuze? Não, não é fácil. Mas é uma leitura que ela vai começar a pontuar na nossa vida situações psicanalíticas, situações do conhecimento da literatura que nós não víamos antes, mas já estavam postas. Elas já estavam postas. Tudo que eu comentei até agora são coisas que já estão postas, inclusive quando eu falei da BNCC. A proposta é gigantesca, é boa, é maravilhosa. Porém, se eu me debruçar para fazer o interdisciplinar acontecer a partir das atitudes e ações que vão ser propostas olhando, de fato, qual interdisciplinaridade que eu conheço e aonde eu estou buscando essa fonte. Porque, para mim, assim, hoje, Marco Lucchesi é insondável o que pode ser interdisciplinar nele, assim como Paulo Freire é insondável, e os autores da literatura filosófica, naquilo que vai abordando para nós, e muitos nomes estão aí colocados nessa obra, não vou lembrar todos, mas assim, tem até alguns que estão aqui comigo, aqui na minha mesa, porque eu estou trabalhando num projeto onde, claro, que essa obra vai entrar como muitas, inúmeras, tanto de Paulo Freire como de Marco Lucchesi, mas num primeiro momento nós elegemos 3 ou 4, mas, por exemplo, Elias Canetti, que ele fala a consciência das palavras. Eu só estou mostrando assim rapidamente, não é porque eu quero fazer um comentário forte ou porque eu quero promover esses autores, mas é porque nós precisamos começar a pensar assim, que tem espaço para todo mundo nesse gigantesco mundo. E nós estamos vivendo um tempo tão triste, tão difícil, com paixões alegres, como diria Deleuze, mas muitas paixões tristes, como também ele coloca nas obras. Marco Lucchesi, também as leituras, tem algumas que elas te causam bastante reflexão e um pouco de dor, porque nós estamos vivendo um tempo de distanciamento por conta das questões da pandemia, estamos vivendo um tempo político muito endurecido, nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas têm retomado o pensamento de imaginar-se melhores naquilo que pode fazer com muito pouco. Com pouco, porque é cada um isolado, como se houvesse assim um céu para cada um, quando na verdade o céu é um só para todos, o planeta é um só para todos. Então, infelizmente, nós estamos vivendo muita barbárie nos tempos atuais e Paulo Freire, inclusive, é bastante massacrado nesse momento. Eu tenho feito aqui eu estou sendo aqui da resistência como professora, até num grupo de professores, de um determinado aqui do lugar onde eu moro, no condomínio que eu moro, parece que eles estão atentando para essa questão de dar voz a algumas pessoas. Mas, do mesmo jeito que eu tenho pessoas que me adoram, porque eu falo bastante, porque eu sou crítica, eu tenho alguns pares aqui que nem tanto, não gostam muito, e que eu, assim... Eu acho que é por isso que eu falo tanto, porque eu leio muito, e é preciso sair de dentro aquilo que a gente se debruça com sacrifício para fazer, né? Com sacrifício, mas com prazer. Não é uma verdade absoluta, mas se nós não olharmos com humanidade, nas atitudes, nas leituras, na educação e com pensamentos, onde o outro possa ter lugar, mesmo que ele more lá na comunidade, no extremo sul da Zona Sul, ou qualquer outro lugar do mundo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque na pandemia
foi interdisciplinar o que aconteceu. As pessoas tiveram que ter os seus lugares aí isolados, mas elas tinham que atingir os outros. E a educação, mais uma vez, ela foi muito massacrada, porque tinha gente que queria repetições de tarefa ainda com esse modelo. Com um modelo onde eu não estou junto, se eu não der a voz para vocês dialogarem comigo, para ver se aquilo que eu digo está dentro daquilo que foi perguntado, de que forma nós provocamos o diálogo? E sem diálogo, não existe humanidade. Porque nós somos seres sociais, não é? Não sei, eu falei demais de novo, né, gente? Silvana, interessante eu pegar sua observação. Eu queria que você estendesse um pouco né, a sua visão, considerando até algo que você cita na obra, né, que o próprio Lucchesi, ele relaciona bastante a liberdade com o diálogo, com a leitura, né, e também com a cultura da paz. Né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre, acho que tem tudo a ver com o que você veio construindo aí nessa última pergunta, então se você pudesse agora complementar aí o raciocínio para a gente. Bom, você está me perguntando assim, o afastamento social e essa situação da liberdade, né? Veja, o afastamento social já tirou total a liberdade de ir e vir, porque ela massacra, de certa forma, a condição de liberdade de escolher aonde queremos estar. Nós precisamos ficar isolados, agora um pouco menos, mas isso está acontecendo de verdade, né? É algo que veio para modificar e colocar em foco o que Marco Lucchesi ele sempre propõe nas leituras que ele nos atravessa mesmo, né? Marco Lucchesi é um homem que ele tem uma leitura de mundo que ela coloca todos os povos em conjunto. Quando eu posso falar todos os idiomas, mesmo sem conhecer todos, porque no caso, por exemplo, ele conhece mais de 20 idiomas, mas ele tem a mesma humildade, delicadeza e postura ética para falar com todas as pessoas de qualquer lugar de fala. Então, ele já está trazendo a liberdade de acesso. Nós vivemos um tempo assim de pouquíssimos acessos quando não temos o conhecimento, porque as pessoas elas vão sendo massificadas. Então, o que Marco Lucchesi vem trazendo, elas vão sendo massificadas pelo processo educacional, viu? Não é por qualquer coisa, pelo processo político que o mundo quer, onde todo mundo precisa ter um único olhar sobre um único viés, e assim, se a minha situação socioeconômica for privilegiada, enfim, estamos bem e ponto final. Então, quando Marco Lucchesi, ele coloca, por exemplo, ele é um grande ensaísta. O ensaio, o próprio nome já fala ensaio, eu posso ensaiar, eu não preciso fazer direto, mas o ensaio, ele dá essa voz de liberdade, e ele coloca para nós, por exemplo, a apreensão do conhecimento a partir do olhar do outro. Ele dialogava com, por exemplo, com a matemática, ele gosta bastante, né? Uma das obras que também foi assim incrivelmente linda para mim foram os hinos matemáticos, aonde ele dava respostas sobre os conceitos matemáticos, falando que você não precisa olhar só para os números ou as frações, pode ter um diálogo de conversa, uma fala aonde a proposta do que o outro trouxe, ela pode também se tornar algo expressivo e com conceitos a serem discutidos. Eu não preciso só pegar as frações, os numerais e os números para falar do conceito da matemática. Então, quando ele propõe essa libertação, ou uma outra coisa na voz que
que eu quero assim não perder, porque eu acabei de me lembrar. Marco Lucchesi, ele se ocupa muito tempo em levar obras em doação para pessoas que estão aprisionadas, que elas não estão em liberdade. E com esse trabalho que ele fez, ele humanizou a forma de acesso à leitura. Pessoas que estavam numa situação de vida sem nenhuma liberdade, privados dela por questões sociais, judiciais, não importa. A leitura era para todos e todas. Então, ele já está propondo que a leitura ela é uma escolha. Se eu não posso escolher voltar atrás em erros cometidos, eu posso escolher olhar de novo daqui para frente. E as leituras de Marco Lucchesi são poéticas, são leituras que nos levam a inúmeros lugares. Ele fala da estética do labirinto, por exemplo, para nos explicar o ensaio, ele fala sobre um tapete persa, quantas cores tem um tapete persa, que ele estava explicando o que é um ensaio acadêmico, e ele falou, para explicar, eu só poderia falar sobre um tapete persa. O que é que precisa para você obter um tapete persa? Primeiro, a confecção desse tapete. Quantas cores? Quantas linhas? Quantas mãos? Quantos olhares? Quantos saberes? O que é que eu preciso saber para eu tecer um tapete persa? Então, quando eu nem sabia sobre como era a confecção de um tapete persa, ele já me deu a liberdade de acessar algo que talvez as questões econômicas nem propõem a todo mundo ter um tapete persa, visto o trabalho manual, o quanto é uma obra de arte um tapete persa. Então, a liberdade de Marco Lucchesi, quando ele está dialogando conosco, ela amplia quem somos, porque ela traz até em pequenas coisas, comentários que ele faz, o desejo de você olhar mais profundamente para aquilo que talvez em algum momento da vida nós tivéssemos olhado e não contemplado. Tantos olhares que nós deixamos de contemplar, né, Silvana? Tem um texto, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, que chama-se Vista Cansada, e ele fala sobre... Conhecem ou não? Eu não. Muito interessante. Esse texto, ele provoca a pensar o que é que a gente vê. Então, ele fala, não vou dar aqui um spoiler, mas ele vai propondo o que é que nós vemos e quem nós vemos, quem nós somos quando vemos, e o que é que o outro fala que somos quando nos vê. Até me lembro uma obra que eu estou assim também debruçada na leitura, que Marco Lucchesi nos apresentou lá em Pirandello, que é Um, Nenhum e 100.000. Eu não sei se vocês conhecem a obra, mas é algo também imperdível. Porque ele coloca para nós essa situação, o que eu sou quando eu olho para o outro, e o que de fato eu sou quando o outro me vê, e para as outras pessoas, o que cada um representa, e será que eu sou mesmo aquilo que eu penso para quem convive comigo? O que essa pessoa vê? Então, é muito interessante, é bem divertido até o livro, mas complexo, você tem que ir e voltar muitas vezes, e é disso, é nessa fonte que a liberdade expressada por Marco Lucchesi vai acontecendo conosco. É uma estética que apresenta obras, propõe outras ideias, novos olhares, diálogos, mansidão, entender a cultura, respeito,
associação ao novo, rever para ver se o que você viu antes era de fato o que você viu, ou será que você está vendo agora? Outros passos, outros mundos. É uma liberdade de conhecer a si mesmo e, a partir daí, se tornar tão melhor que você quer olhar diferente para o outro também e propor outras histórias. É isso que eu falo nessa obra que eu trabalhei muito, é esse assim o desejo de alcançar outras pessoas e de fazer de fato acontecer algo interdisciplinar, porque é super importante, sabe? Quando somos professores, você vai adquirindo conhecimento e ampliar para o outro, ampliar para que o outro veja e não precisa, não é copiar e nem imitar, mas pode, assim, utilizar algumas direções para fazer diferente do que foi feito até agora. Porque aprender tem um espaço e um tempo para cada um de nós, mas é um desejo humano, é uma vontade humana, ser melhor, ser visto, reconhecido, pensar que está fazendo. Professoras e professores adoecem muito, inclusive nas escolas públicas, eu até comento um pouquinho isso na obra, porque esse contexto interdisciplinar que é discutido há um bom tempo, ele precisa gerar atitudes novas, ações novas, liberdade para ter autonomia, conhecendo do que se trata e mostrando novos caminhos a partir, até para os colegas, sem colocar fragmentos, porque o contexto também interdisciplinar ele é muito discutido na fragmentação do saber. Gente, não é isso. Eu não preciso... Olha, Paulo Freire e Marco Lucchesi juntos, eles são leituras que dariam para eu discutir literatura. Não, muito, muito, muito mesmo. Eu senti muita incompletude quando eu terminei o meu trabalho e a minha orientadora, a querida professora Nadade, uma amiga querida, ela sempre disse para mim, quando nós terminamos alguma coisa e sentimos que falta muito para ser falado, ou lido, ou visto, então nós estamos num caminho certo. Então, é assim que eu me sinto. É por isso que talvez, eu fico sempre pensando, eu sempre comento com ela, eu pergunto muito, eu questiono muito, eu sou assim mesmo, muito curiosa. E fico bem feliz que Marco Lucchesi também e Paulo Freire também dizia a mesma coisa. Sem a curiosidade que o habita, ele não aprende, não ensina. Ambos têm essa direção forte. Muito rico isso que você falou. E você acabou até aqui respondendo a pergunta que eu ia te fazer, que como educadora, né, quais são os desafios e as oportunidades também que você vê para implementar essa interdisciplina na educação. Como é que é para você esse desafio? Eu fico tão feliz, muito obrigada. Porque a interdisciplina é justamente isso, é disciplinarmos a nós mesmos, para não fragmentar. Eu não preciso nem dizer que a matemática não é importante ou minimizar ela numa fração. A literatura pode falar da matemática. Eu não preciso dizer que a filosofia ela só tem o Deleuze, ou Sartre, ou Foucault, ou tantas outras pessoas, Edgar Morin, tantas pessoas queridíssimas que vocês bem conhecem, mas eu posso mostrar outras obras que vão trazendo e outros autores que também beberam nessa fonte estética. A estética do labirinto, o que é o labirinto, né? O labirinto é isso mesmo, eu fico me perdendo naquilo que eu leio, porque eu estou me encontrando de novo outra pessoa. E quando os alunos, eles, de alguma forma, e as alunas, eles são afetados, porque o afeto, Vallon, lá da pedagogia, ele fala do afeto, né? Mas quando ele fala do afeto, olha, inúmeras leituras que eu fiz,
elas me traziam só o afeto da afetividade. Gente, o afeto que eu comento em sala de aula não é só esse do abraço. É o afeto que pode doer. Se eu cair, levar um tombo, machucar a perna, doeu. Afetou o meu joelho. Ele é afeto, ele não deixou de ter o conceito trazido por Vallon, mas Vallon também falava sobre a psicomotricidade, como é que eu me encontro, como eu me movimento, quando eu me expresso, o outro está vendo, eu estou com desejo de estar ali, é aquilo que eu quero falar, ou eu só preciso, porque é importante estudar, é importante passar no concurso, é nisso que eu estou agora, nesse curso que eu vou começar, com algumas alunas, é um curso, ele chama literatura, chama interdisciplinaridade, literatura, leitura, para além dos concursos, porque muita gente me procura, muitas alunas, ó, eu não estou me supervalorizando, tá? Não é isso, viu? Mas muitas alunas, assim, me procuram e algumas amigas também me procuraram para que a gente fizesse alguma coisa nesse sentido, porque elas querem passar no concurso. Mas passar no concurso só tem força e intenção real se você vai para esse lugar fazer algo diferente. E se você só estudar para responder as questões, repetindo tarefas e decorando tudo, talvez você não passe no concurso. A redação é uma das coisas que mais... ela é um pouco perversa, porque ela é o que mais reprova em provas, em concursos e em vestibulares. Porque, às vezes, nós queremos uma redação para dar conta daquele momento. Mas se dentro de nós não tiver contexto interdisciplinar acontecendo e nós tivermos entendido por que eu estou fazendo isso, nós vamos continuar no mesmo lugar sem ter transformado o que conhecemos em conhecimento para a vida e para compartilhar. Sem transformações, o conhecimento não... ele fica parado, ele fica vazio, ele cai num lugar vazio. E esses autores, assim, a minha intenção nesse curso é mostrar para elas, olha, é além do concurso. Quer aprender comigo? Ah, é porque elas sempre comentam, gente, porque eu falo que eu falo bastante, eu sei disso, muitos assuntos ao mesmo tempo, e elas reclamavam, professora, deixa eu anotar o que você falou, qual foi a obra mesmo que você citou? Peraí, quem é o autor? Eu falo, bom, então vamos anotando o que eu falo, só não pode gravar, mas pode anotar. Então, por quê? Porque se aquilo que eu li foi tão gigante, transformou a minha vida, como é que eu não vou compartilhar, né? É essa a intenção dessa obra que eu terminei aí, na incompletude, no inacabamento, e é nessa direção que eu vou começar esse curso, e eu estou, assim, muito, muito feliz de vocês terem me dado essa oportunidade. Silvana, somos nós que agradecemos a você profundamente, primeiro pela confiança em publicar sua obra pela editora, e segundo por essa conversa que foi super enriquecedora. Acho que é uma conversa que mexe com a gente, que gera reflexão, né? E a forma como você também construiu a obra, eu acho que é uma obra questionadora, provocadora no bom sentido, de provocar reflexão, provocar um pensamento crítico, né? E numa área tão relevante que é a área da educação, que é uma área que dialoga, pegando aí as suas palavras, com a vida, dialoga com o que a gente também constrói como sociedade, consequentemente como humanidade. Então, eu queria encerrar, antes de passar a palavra para você e para a Lili também, para fazer o fechamento, queria encerrar aqui a minha participação só agradecendo a você por esse tempo. Queria agradecer também a todos que estão assistindo a esse vídeo. Fica o convite aqui para acessar a obra. Ela está disponível nas principais plataformas aí para leitura. Nós estamos lançando o livro no formato digital, tá? E eu vou passar agora então para a Lili e para você depois fazer o fechamento. Tá, Silvana? Muito obrigado novamente e foi um grande prazer a gente estar junto aqui agora.
Eu estou aqui Ai, maravilhada com tantas reflexões suas, né, Silvana? E eu só tenho que agradecer também, em nome da Tesseract, e por mim mesma também, gratidão pela sua presença, pela sua participação, e a todos vocês que estão com a gente até esse momento. E agora, faça o final, suas reflexões. olha, agradeço muito a vocês, assim, a delicadeza, o cuidado, o quanto vocês foram, assim, maravilhosos comigo todo o tempo, em editar, em hoje, assim, divulgar, e provocar, assim, em mim tanta alegria, tanta satisfação de estar aqui, porque não foi ensaiado. E eu tinha até conversado com o Luiz Fernando, eu falei, gente, eu preciso anotar alguma coisa, porque eu sei como eu sou, eu falo bastante e, assim, às vezes algum assunto fica mesmo inacabado, mas é assim que somos. E eu quero agradecer muito a vocês pela obra, pelo apoio, pelo cuidado, pelo carinho. Quero agradecer, assim, a possibilidade desse estudo, o quanto foi, assim, importante para mim, a minha querida orientadora Ana Haddad, porque eu espero que ela venha assistir assim também conosco, esteja por aí, a todos que estiverem assistindo, agradeço aos autores todos que estiveram comigo, esses teóricos incríveis, inclusive Marco Lucchesi e Paulo Freire, e assim, deixo aqui assim a minha imensa vontade que essa leitura, esse compartilhar, em algum momento, ela realmente venha a fazer mudanças em nós, porque em mim modificou inúmeras coisas que eu sabia, que eu achava que sabia, e que, na verdade, quando eu passei a me debruçar para fazer essa tese, porque esse livro, hoje, ele é objeto da minha pesquisa na tese de doutorado. Então, foi muito firme, a direção da Ana Haddad foi assim, fundamental para mim, de todas as pessoas que estiveram comigo no tempo desses estudos, mas assim, o que foi grande e o que deixou para mim foi que nós estamos só começando, porque o mundo ele continua, as questões elas vão acontecendo e nós não mudamos o mundo, mas se nós podemos assim, pelo menos modificar um pouco dos metros quadrados que em algum momento podemos ocupar, ou das telas, porque hoje não é mais um metro quadrado da professora ou do professor, ou dos educadores, hoje é, inclusive, a própria mídia, né? Para a gente não fazer mais do mesmo, para que a gente possa ampliar os lugares de fala das pessoas, mas que tenhamos autonomia para expor e a liberdade de mostrar que ter um ponto de vista ou ver algo que é diferente do outro não torna aquilo que nós estamos fazendo, mostrando que é diferente, menor. Não, nós agregamos valor quando colocamos assuntos diferentes juntos, diálogos diferentes, porque as pessoas passam a ver o que já tinham visto, mas de repente desenvolve novas possibilidades de olhar. É isso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Reiteramos o agradecimento aqui, Silvana. Foi uma delícia a nossa conversa. Ficou com gostinho de quero mais, de inacabado, parafraseando aí suas palavras. E, bom, acho que encerramos então, né? Obrigado mais uma vez a todas e a todos que nos assistiram e até breve. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada. Ah, Tchau, tchau.